Muito bem, muito bem, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais uma live das nossas lives especiais do capítulo 04 da Donep. Eu sou Lucas Figueira. Quero pedir para vocês que já estão chegando online conosco, para que vocês nos digam como estão nos recebendo, como está chegando o sinal, como está chegando o áudio, o vídeo, e também para que você compartilhe com os seus amigos, com seus familiares, com seus colegas de trabalho, com quem você também não conhece, não tem problema. Este momento especial, essa transmissão, para que nós possamos alcançar mais pessoas, porque a palavra que será testemunhada aqui, a história de vida que será testemunhada aqui, ela pode impactar a sua vida e pode impactar a vida também das pessoas que estarão nos acompanhando. Eu quero convidar para fazer parte da mesa dos trabalhos desta noite os nossos membros da diretoria do capítulo 4, começando aqui pelo Sérgio Pecil Soares. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos os nossos vídeo espectadores. Que nós tenhamos hoje uma noite maravilhosa. Muito bem, seja bem-vindo, Sérgio. Vamos convidar agora Jocelino Almeida. Boa noite, Jocelino, seja bem-vindo. Boa noite, Lucas. Boa noite, Sérgio. Também desejo a todos aí uma excelente participação aos nossos irmãos que estão conectados. Perfeito. Vamos convidar agora o nosso também membro da diretoria, Ivon Trelha. Boa noite, Ivon. Tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite ao nosso convidado especial, preletor. Uma boa noite abençoada a todos. Perfeito, maravilha. E vamos convidar o nosso convidado especial, o nosso palestrante da noite, Antônio Luiz, que está conosco aqui. Boa noite, Antônio, seja bem-vindo. Boa noite a todos, é um prazer, uma alegria estar com vocês e com os que nos assistem também. Maravilha. Nós vamos então iniciar esse momento especial pedindo ao Ivon que faça uma breve oração para que o Senhor possa abençoar este momento, para que o Senhor possa conduzir essas frequências, esses sinais digitais pela rede mundial de computadores, para que eles alcancem os corações que precisam ouvir a voz do Senhor, ouvir parte do Senhor nessa noite. Ivon, por gentileza. Obrigado, irmão. Em simplicidade, humildade, honra, reverência, temor e tremor, obrigado, Senhor, por esses momentos especiais e ao nosso preletor, nosso convidado especial. Seja o nosso convidado em nosso meio, cadeira cativa número 1. Esteja presente, Pai, em nosso meio, que Teu Santo Espírito tenha total liberdade para flutuar em altura, largura, comprimento, profundidade. Abençoa Teu servo, que veio trazer a Tua mensagem, que hoje a noite seja de bênção, de cura, de restauração e de salvação. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus por essa breve oração, mas eficaz, tenho certeza disso. Queremos também aproveitar esse momento e pedir para o Jocelino Almeida Matos, ou melhor, Jocelino depois vai trazer a palavra, o Sérgio Pecil Soares vai falar para todos os nossos, espectadores, áudio espectadores, como é que chama mesmo, Sérgio? Vídeo espectadores. Vídeo espectadores, a nossa audiência cativa aqui, né, dos nossos programas, a cada 15 dias, nas segundas-feiras, nós estamos aqui, e queremos pedir para o Sérgio falar um pouquinho para você que ainda não conhece o que é essa tal de Adonep. Sérgio, explica para nós, por gentileza. Muito bem. A Adonep é a Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno. É uma associação sem fins lucrativos e foi fundada em 1952 na Califórnia, nos Estados Unidos. Depois o trabalho cresceu e atingiu mais de 130 países. A Adonep no Brasil conta com mais de 1.600 capítulos, sendo capítulos o nome que damos aos núcleos em cada cidade. O capítulo que está realizando este evento hoje à noite é o capítulo de número 4 de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Organizamos eventos online e jantares
na nossa cidade. A Adonep existe para que amigos compartilhem vitórias e é por amor que os preletores compartilham as suas experiências. Eu aproveito este momento para lhe convidar para o nosso próximo jantar, que será realizado em 25 de novembro de 2024, onde o Eduardo Mardirossian, que é engenheiro de aviação e CEO da HVR Aviação, que compartilhará conosco as suas experiências na Sociedade Germânia de Porto Alegre. Para mais informações sobre este jantar, acesse o nosso site www.adonep, o número 4.com.br. Aproveite esta live da Adonep, pois nós temos a certeza que você será impactado. Prepare o seu coração e muito obrigado. Maravilha, muito obrigado, Sérgio, por essa contribuição, explicando para todos nós o que é a Adonep. E eu quero também fazer menção, aproveitar nesta noite, neste momento, aos membros da diretoria que não puderam participar, por motivo de força maior de outras agendas, Humberto Soares, também o Antônio Carlos Zago e também o Tarcísio Gubiani, né? Estão sempre conosco, hoje estão em outros compromissos, mas deixamos aqui a nossa saudação. Já vamos partir para o nosso testemunho, a nossa participação especial da noite, mas antes, porém, eu gostaria de pedir para você que está conosco na audiência, para que você compartilhe esta live, este momento, esta transmissão, com mais pessoas, para que nós possamos aproveitar, para que nós possamos receber da parte do testemunho do nosso convidado de hoje, que estará trazendo a sua participação. E quem é ele? Então, hoje, o nosso palestrante da noite será Antônio Luiz Teruel, empresário de São Paulo, que compartilhará conosco o seu testemunho. Antônio Luiz Teruel é diretor e proprietário da Casa do Papel, www.casadopapelemembalagens.com.br. Também é também é preletor e diretor regional da Adonep, né? Casado com Luzieda Teruel e tem 5 filhos. Antônio Luiz Teruel, mais uma vez, seja muito bem-vindo e a palavra é sua. Muito obrigado a todos. Eu agradeço aí pelo convite que me foi dado aí pelo capítulo 004 de Porto Alegre, onde é uma alegria estarmos aqui para compartilhar um pouquinho da nossa experiência dentro da Adonep e nessa trajetória já de 27 anos que fazemos parte da Adonep. Conheci a Adonep em 1997 e a gente tem tido grandes conquistas nesse espaço de tempo, né? Mas para isso, para compartilhar as conquistas, é necessário iniciarmos com o início de tudo, né? Eu sou o filho mais velho de um pai espanhol, descendente espanhol, e uma mãe descendente de italianos, né? A nossa família era de uma cidade aqui do interior do estado de São Paulo, e o meu pai, um descendente espanhol, mas muito determinado em tudo que fazia, né? E nessa época, no interior, ele via poucas possibilidades aí de crescimento nos negócios, e ele então resolveu partir de uma cidade pequena, uma cidade com 10 mil habitantes, para uma cidade grande, né, como Campinas, com mais de 1 milhão de habitantes na época, né? E então eu encaro isso como, gostaria até de colocar como pauta desse meu relato, né, sobre as decisões das nossas vidas, né? A nossa família foi transformada por uma decisão do meu pai em sair de uma cidade pequena e ir para uma cidade grande, à busca de melhores condições para a sua família, né? Chegando em Campinas, meu pai não tinha nenhuma profissão,
né? Mas ele não queria ser um funcionário de nenhuma empresa. O objetivo dele era conquistar o seu próprio negócio e progredir, né? Mas chegando em Campinas, então, ele, sem a profissão, ele foi ser um catador de sucata de papel velho nas ruas de Campinas, né? E como esse catador de papel velho, chegando ali sem quase nenhum conhecimento de uma cidade grande, né? Com todas as dificuldades de acomodação, filhos pequenos, né? Muita luta, mas ali foi pelo meu conhecimento, a primeira decisão importante que aconteceu na minha vida, né? Onde eu fui tirado, mesmo criança, de uma cidade ali com poucas oportunidades e fui levado para uma grande cidade com grandes oportunidades. E chegando nessa cidade, meu pai iniciou um trabalho muito grande ali de trabalhar e buscar conquistar um espaço nessa cidade, né? Foi o que aconteceu. Em poucos anos, ele chegou em Campinas no ano de 1961, e no ano de 69, 8 anos após, o meu pai já tinha o maior depósito de sucata e papel velho da cidade de Campinas. E eu, nessa época, tinha meus 8, 9 anos, e eu então via assim no meu pai assim um homem trabalhador, um homem que era dedicado no que fazia, e eu comecei a ver no meu pai assim o meu herói, né? A pessoa em quem eu me espelhava para que um dia eu pudesse ser alguma coisa próximo dele, né? E toda essa trajetória, a empresa, o que era um simples catador de papel velho, passou a ter uma empresa, essa empresa cresceu, essa empresa passou a dar passos maiores, né? Mas a sucata, o papel velho, ficou pequeno para minha família, para o meu pai, né? E então foi montada uma pequena indústria de transformação de papel, aonde que a gente fornecia a sucata e o papel velho para as indústrias, né? E recebíamos como pagamento o papel já industrializado, né? Então, era feita uma barganha nessa época, né? E então o que aconteceu é que os meus irmãos começaram a trabalhar também na empresa. Nós somos em 4 filhos, né? Somos em 3 homens e uma mulher. E nesse trabalho, a empresa começou a crescer, né? Começou a crescer, e eu, como filho mais velho, passei a ser o administrador da empresa. Meu pai, um homem entusiasta, mas sem nenhuma escolaridade, né? Muito pouca escolaridade. E a nossa empresa cresceu ao ponto de conseguirmos, então, ter o nosso prédio próprio, maquinário e uma série de coisas que a gente fazia, imprimia papel para embalagem, né? Papel, na época, as farmácias, as padarias usavam muito aquelas bobinas de papel para embrulho, com impressão com os nomes do estabelecimento, né? E nós, então, crescemos muito com essa empresa, né? A ponto de termos ali 70, 80 funcionários trabalhando, né? Nesse meio tempo, eu já crescendo, já tendo com chances de formar minha própria família, fazendo uma faculdade, e então eu conheci a minha primeira namorada, aonde que em muito pouco tempo nos casamos. Veio a minha primeira filha, veio a minha segunda filha, veio o meu terceiro filho, é um rapaz. E essa trajetória ali na empresa, eu como praticamente um diretor da empresa, todos trabalhando juntos, né? Meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, e a gente via aquilo ali como uma grande conquista, que ali nós tínhamos encontrado tudo que nós precisávamos, né? Mas nós encontrávamos algumas dificuldades ali que, quando menino, eu não enxergava essas coisas, mas depois, como já um homem formado, eu comecei a ver que meu pai, ele sempre agia de uma maneira
estranha no casamento dele, né? Meu pai sempre foi um homem muito trabalhador, mas ele foi um homem que sempre que, além da minha mãe, ele tinha outras pessoas na vida dele, né? E eu vendo aquilo que acontecia, para mim, eu dizia o seguinte, falei, olha, eu não quero trilhar os mesmos caminhos que meu pai trilhou, né? Porque meu pai, com todas as conquistas financeiras, uma posição na sociedade da cidade, mas ele é um homem que ele não é fiel à minha mãe, e eu não quero ser a mesma coisa que meu pai tem sido, né? Via minha mãe sofrendo muito, minha mãe, uma mulher que as rugas apareceram muito rapidamente no rosto dela, e eu não concordava com aquela situação. Mas o trabalho foi consumindo a nossa vida, as conquistas vieram, e tudo aquilo que eu dizia, e aquilo que eu pensava que eu não queria que acontecesse comigo, passou-se a acontecer, muito, muito em breve, né? E quando eu me apercebi, eu também já não era o marido de uma única esposa, eu já também tinha é, as minhas, os meus erros, os meus defeitos, e um casamento que passou a se tornar muito, com muitas brigas, muitas discussões, né? Mas a sede de conquistas, a sede de ter uma vida melhor, agora eu olhando para o lado da minha família, dos meus filhos, o trabalho estava em primeiro lugar, né? O meu casamento estava dos últimos lugares, os filhos vinham em segundo lugar, e a gente vivia uma vida assim totalmente sem conhecimento do que é certo, do que é errado, né? No meu entendimento, o que eu fazia era sempre o correto, sempre da maneira com que ninguém pudesse colocar algum tipo de defeito, né? Mas a minha esposa sofria, meus filhos sofriam pelas minhas atitudes, pelo meu comportamento, e então eu resolvi, da mesma maneira que um dia meu pai, lá atrás, resolveu sair de uma cidade pequena, vir para uma cidade grande, e eu resolvi também tomar uma atitude radical na minha vida. Eu resolvi, então, encerrar o meu casamento, né? Eu sempre dizia assim, olha, esse casamento não está indo bem e eu tenho o direito de ser feliz, né? Era um chavão que eu usava. Mas durante esse chavão eu também me esquecia que eu não tinha o direito de tornar minha esposa infeliz, eu não tinha o direito de tornar os meus filhos infelizes, né? Mas ali pelas minhas atitudes, pela minha ignorância espiritual principalmente, eu tomei essa decisão, uma decisão que eu considero uma decisão negativa, onde que a princípio parecia uma solução de todas as coisas para mim, mas eu não sabia as dificuldades e os problemas que eu iria enfrentar posteriormente, né? A princípio, tudo corria muito bem. Passado esse 1 ano e meio, 2 anos, eu conheci minha atual esposa, nos relacionamos, nos casamos rapidamente, em praticamente 2 anos após minha separação, eu já estava novamente casado. Veio a minha primeira filha do segundo casamento e as coisas caminhavam bem. Mas a minha família, nesse episódio, o meu pai, os meus irmãos, eu fazia parte dessa empresa, mas eu não era sócio dessa empresa. Eu era o filho do proprietário, né? Então, a minha família tomou uma decisão de que não teria mais espaço para mim trabalhar naquela empresa, onde que eu poderia buscar o meu caminho, né, para que eu não estivesse fazendo mais parte ali da nossa empresa familiar. Para mim, eu achei que também seria uma grande conquista, porque eu teria condições de trabalhar sozinho, que eu me considerava uma pessoa capacitada, uma pessoa inteligente, até uma certa arrogância em todas as minhas atitudes, né? Foi onde que eu, então, resolvi sair da empresa e a minha família me ajudou um pouco lá e montei a minha empresa, né?
a empresa que já iniciou com o nome da empresa que eu tenho até hoje, Casa do Papel. E nessa trajetória, nesse início da minha empresa, as coisas começaram a caminhar muito bem, e nesse período eu fui convidado a fazer parte de uma sociedade secreta. Essa sociedade era uma sociedade onde que participavam pessoas importantes da sociedade da minha cidade. Nós tínhamos ali nesse grupo juízes de direito, tínhamos delegado de polícia, tinham políticos influentes aqui no estado de São Paulo, né? Alguns como o senador Mário Covas, que era então senador, depois ele foi governador de estado. Tinha o governador do estado de São Paulo, Orestes Quercia, que fazia parte desse grupo. E eu, então, me autoanalisava e dizia para mim mesmo o seguinte: puxa vida, agora eu tenho um casamento onde que eu sou feliz nesse casamento, eu tenho 4 filhos saudáveis, eu tenho uma esposa que me ama, a minha empresa está indo bem e tudo caminhando bem, né? Só que, em meio a toda essa bonança aparente, um dia minha ex-esposa me ligou e me disse o seguinte, falou, olha, agora você tem um casamento novo, agora você tem uma esposa que está ao seu lado, agora eu gostaria que você fizesse o seguinte, você pega os nossos 3 filhos e você leva para a tua atual esposa para ela cuidar deles, né? Para mim, aquilo ali foi um choque, mas, por outro lado, eu pensei, agora é a grande oportunidade que eu tenho de unir novamente a minha família. Agora os meus filhos vêm morar comigo e vai ser tudo uma maravilha, né? Mal eu sabia o que me esperava, né? Porque meus filhos vieram realmente morar comigo e não aceitavam a minha atual esposa como mãe, porque realmente ela não era. Vieram filhos traumatizados pela rejeição da mãe, e eu, então, ali naquela ânsia de resolver todos os problemas, com a minha capacidade, com o meu conhecimento, achando que eu ia conseguir todas as coisas ali mediante isso, né? Mas não foi bem que aconteceu, né? Havia muita discórdia dentro da minha casa pela rejeição dos meus filhos, havia muita confusão, porque ali faltava entendimento, faltava amor naquela casa. Por mais esforço que eu e minha esposa fazíamos, era praticamente impossível consertar aquilo ali, né? Mas a vida foi caminhando e eu, fazendo parte desse grupo lá de homens seletos da nossa cidade, que eu considerava, né? E eu achava que tudo ia se resolver com a minha capacidade, e com aquela sociedade que eu fazia parte, com a minha empresa também caminhando muito bem. Mas vieram os planos de governo, né? Os planos cruzados, plano real, e na minha empresa começou então a ter algumas dificuldades, né? O dinheiro que não faltava anteriormente passou a faltar, né? E se a família já tinha grandes dificuldades, não tendo necessidades, vindo a necessidade, a turbulência aumentou, né? A ponto de os meus filhos já em idade adolescente, já começaram a sair de casa para buscar. A minha filha mais velha já tinha um namorado, ela foi já morar com o namorado. Uma segunda filha já um dia saí de casa e eu não sabia onde ela estava, fiquei à busca dela. O meu filho, o único filho homem que eu tenho, ele falava que ia para a universidade, mas depois eu descobri que por meses ele não frequentava a universidade e eu achava que estava tudo bem. Em meio a essas dificuldades, veio a nossa quinta filha. Nasceu a Giovana e nessa chegada da Giovana
as coisas se complicaram ainda mais, né? Porque com toda essa turbulência, com um bebê recém-nascido, e a minha esposa, por mais que ela se dedicava, por mais trabalho que eu também me dedicava muito, mas a gente não conseguia ter o domínio daquela situação. E quando então começou a faltar o dinheiro, eu então parti para algumas práticas que não se que não se pratica normalmente, né? Eu comecei então a descontar títulos em banco, descontar títulos em agiotas, descontar títulos em factoring, e aonde eu conseguia buscar recursos para sustentar a minha família e a minha empresa, eu comecei então a buscar recursos e nem sempre a gente conseguia saldar os nossos compromissos, né? Comecei a dever muito no mercado, comecei a ter títulos protestados, comecei a receber visitas de oficial de justiça na nossa porta, a ponto de o oficial de justiça entrar dentro da minha residência, né, e enumerar todos os bens que tinha dentro da nossa residência, né? De um oficial de justiça entrar dentro do nosso quarto e marcar, olha, ali tem uma cama de casal, tem ali dois criados mudos, tem ali uma televisão, né? E uma situação muito humilhante, né? E mas eu, com toda essa situação, com as dificuldades, mas eu ainda fazendo parte desse grupo de homens ali. Nesse grupo eu tinha um cargo importante, eu era secretário ali, e eu não podia faltar desses encontros ali, dessa sociedade secreta. A ponto de chegar um dia onde que a companhia de energia da minha cidade cortou a energia da minha residência, né? Por falta de pagamento em 2 contas de energia. Mesmo assim, eu tive a capacidade de deixar minha esposa e os meus filhos em casa, sem energia, na escuridão, só com velas acesas na sala, na cozinha, e eu precisava ir para a reunião dessa sociedade secreta. Mas nesse meio tempo, né, nessa turbulência toda, um dia eu recebia uma visita na minha empresa de um amigo. Ele tinha sido um contador da minha empresa, e ele foi lá e me visitou, e ele falou, olha, eles me chamam de Toninho, né? Olha, Toninho, eu fiquei sabendo que você está passando por algumas dificuldades, tal. E eu contei tudo o que eu estava passando, né? E ele me falou o seguinte, falou, olha, eu conheço alguém que pode resolver a sua situação, né? E quando ele me falou de que conhecia alguém que podia resolver a minha situação, eu eu então disse a ele que eu imaginei ele sendo um contador, ele sendo um advogado, ele seria a pessoa que estaria, resolvendo a minha situação ali. Mas não foi isso que aconteceu. Ele falou que quem poderia estar me ajudando seria um Deus que ele conhecia e que Jesus poderia estar comigo e resolvendo essa situação. E quando ele me falou de Deus, de Jesus, né, eu entendi então que aquilo ali seria, ele estaria falando de religião para mim, né? E a princípio houve uma rejeição da minha parte, eu falei, olha, esse meu amigo, o nome dele é Dr. Paulo Antônio de Carvalho, eu falei, olha, Paulo, eu já tenho a minha religião e eu não gostaria de falar nesse assunto, né? Mas ele foi insistente comigo, sabe? Ele falou, olha, eu não estou falando com você de religião, eu estou falando de alguém que está acima das religiões, que está acima de todas as coisas, e que, se você tiver uma comunhão com ele, ele vai ser o seu grande ajudador, né? E eu, assim, até mais por educação, por respeito a ele, eu ouvi o que ele tinha me falado, mas pouca importância eu dei aqui, né? Mas ele tinha uma característica que me marcou muito, porque todas as vezes que ele ia na minha empresa, ele, ele falava algumas coisas para mim do que eu precisava fazer, que eu precisava ter uma maior comunhão com Deus, né? Mas e toda vez que ele ia lá, ele falava assim, na saída dele, ele falava, vamos fazer uma oração?
E essa era uma hora que eu tinha grandes dificuldades, porque quando ele falava de fazer oração, ele falava, então me dê aqui a sua mão, ele segurava na minha mão, e ele fazia uma oração dentro da minha loja comercial, em voz alta, sabe? Então eu falava assim, eu morria de vergonha daquilo que acontecia, porque eu falava assim, puxa vida, agora estou eu aqui, um homem sem dinheiro, quebrado, sem condição nenhuma, dado a mão com um homem, né? E fazendo uma oração no meio da minha loja. E para mim aquilo ali era uma vergonha muito grande, sabe? Depois, muitas vezes ele aparecia na minha loja lá e eu falava com os meus funcionários, olha, fala que eu não estou, eu fugia do Paulo Carvalho. Mas o Paulo Carvalho nunca desistiu de mim, sabe? E depois eu confesso a vocês que chegou um ponto ali da minha vida que eu comecei a gostar das orações do Paulo Carvalho, sabe? Inclusive comecei a gostar de pegar na mão do Paulo Carvalho, porque quando o Paulo Carvalho ia na minha empresa e fazia aquele tipo de oração, o oficial de justiça aquele dia não aparecia, sabe? O gerente do banco me dava uma trégua, não ligava aquele dia. Então eu imaginava assim, falar, olha, a oração do Paulo era uma oração poderosa, né? Porque nesse dia me livrou de tantas coisas que eu estava acostumado já a passar por aquele sofrimento, né? E nesse meio do Paulo Carvalho me visitando e tal, nesse dia que eu tive a minha energia cortada, que eu fui ali àquela reunião daquela sociedade secreta, eu voltando dessa reunião, a minha família em casa, sem energia, na nossa casa, e eu entrei, deixei a minha maleta sobre o nosso sofá da sala, fui em direção à cozinha, e na cozinha a nossa geladeira tinha descongelado e a água da geladeira tinha escorrido no piso da cozinha, e eu pisei só de meia, sem sapato, naquela água gelada, né, que tinha escorrido da geladeira. E ali foi um choque térmico para mim, mas muito mais um choque de consciência, sabe? Aonde que foi pela primeira vez, eu me ajoelhei ali naquela cozinha, no meio daquela água, e eu fiz uma oração, onde que eu pedi a Deus, sabe? Olha, Deus, se o Senhor realmente existe, eu preciso que o Senhor me ajude, porque eu não sei mais o que fazer, eu não tenho mais alternativas, condição financeira nenhuma, família destruída, é, sem alternativa. Aqueles meus amigos, aquela sociedade secreta, era uma sociedade que tem por chavão que os irmãos ajudam os irmãos, né? Mas naquela sociedade secreta eu não recebia ajuda, né? Eu recebia desculpas assim muito elaboradas, desculpas muito bem formuladas, né? Que infelizmente isso foge da minha alçada, mas eu não tive a ajuda daqueles meus supostos irmãos ali. Então o Paulo Carvalho me convidou então para ir a uma reunião da Adonep. Eu não sabia o que era Adonep, eu pensei que fosse alguma coisa de negócio, né? E eu fui naquela reunião e chegando lá tinha um empresário para falar um relato da vida dele, como esse que eu estou falando a todos. E nesse relato ele começou a falar que a empresa dele foi mal, ele tinha um único carro, que era um Fusquinha, um Fusca, e era o que tinha sobrado para ele, que ele tinha perdido os caminhões da empresa dele, que ele tinha perdido uma série de coisas, né? E naquele dia, eu e minha esposa, a gente foi para aquela reunião com o único carro que também tinha sobrado para a gente, que era um Fusca, mais velho até do Fusca que ele disse. Paramos o nosso carro a umas 2 quadras lá do Hotel 5 Estrelas, onde que era a reunião da Adonep, por vergonha de parar nosso carro perto. Mas no final daquela reunião, aquele homem contou a história de vida dele, e ele fez um convite para quem quisesse convidar a Jesus para fazer parte da sua vida, da sua família, dos seus negócios, né?
que ele iria fazer uma breve oração, e quem quisesse fazer aquela oração estaria ali à disposição. A gente ali, sem alternativas de saída, de o que fazer, eu e minha esposa fomos ali conversar com aquele homem, e ele fez uma oração, onde que nós repetimos, convidando a Jesus para fazer parte da nossa empresa, para fazer parte da nossa vida, do nosso casamento. E saímos dali, fomos para casa, passou alguns dias, o meu amigo Paulo Carvalho apareceu de novo lá na minha empresa. E o Paulo entrando, eu fui de encontro a ele e falei: "Ô Paulo, fomos lá naquela reunião, aquele Jesus lá que foi falado ali, até agora ele não pagou as minhas duplicatas, até agora ele não distanciou de nós os oficiais de justiça", e fui falando para ele, né? E o Paulo Carvalho teve uma paciência comigo muito grande, e ele falou: "Olha, ô Toninho, você tem que buscar ele de todo o seu coração. Você tem que buscar ele de uma maneira plena, de uma maneira onde que você entregue realmente as suas preocupações, os seus negócios a ele, para que ele possa te ajudar. Porque até agora você conduziu tudo segundo o seu braço, a sua maneira, né? E não deu certo, né?" E realmente foi o que aconteceu. Eu comecei então a frequentar as reuniões semanais da DONEP, e comecei então a ver mudanças na minha vida. Os meus filhos que tinham saído de casa, que não me suportavam mais, começaram então a ver diferenças no meu comportamento. Eu comecei então a buscar mais meus filhos, aprendi através dos relatos, dos testemunhos que eu ouvia na DONEP, que o perdão, ele quebra barreiras, né? Que eu então comecei a buscar os meus filhos, pedir perdão aos meus filhos. Fui na casa da minha ex-esposa e pedi perdão a ela por tudo que eu tinha causado de ruim para ela. E comecei então a fazer uma série de concertos na nossa vida, sabe? E uma das coisas também que eu aprendi através dos testemunhos que eu ouvi, né? Eu vivia com a minha esposa, né, vivíamos maritalmente ali, mas nós não éramos casados no papel, né? Não existia um compromisso, só existia um compromisso verbal de uma relação, onde eu busquei então a legalização do meu casamento também, onde que eu fui à busca de um cartório, fizemos o casamento, buscamos a bênção de Deus para o nosso casamento, e as coisas então começaram a caminhar, até que um dia, num sonho, eu tive um sonho onde que nesse sonho me dizia assim, o sonho me dizia: "Olha, pega aquela bobina de plástico bolha que você tem lá no fundo da sua loja, da sua empresa, coloca lá na porta da sua loja e coloca lá, temos plástico bolha naquela bobina de plástico bolha." E como eu trabalho com embalagem descartáveis, eu dizia assim, falava: "Olha, plástico bolha naquela época não se vendia." Eu falava: "Quem que vai comprar plástico bolha?" Mas eu fui, a minha esposa, ela falou: "Olha, não vai te atrapalhar nada colocar aquilo lá, vai lá e coloca." Eu fui muito mais obediente à minha esposa do que a ouvir a voz de Deus, que era o que estava falando comigo ali, né? Eu coloquei aquela bobina na porta da minha loja e em pouco tempo, aquela bobina que não vendia, eu comecei a vender 10 bobinas de bolha, 30 bobinas de bolha. 6 meses depois eu vendia mais de 300 bobinas de plástico bolha. Então eu comecei a ver assim que Deus agindo ali na minha vida de uma maneira poderosa, né? O lucro daquele único produto que Deus nos deu ali começou a pagar muitas das nossas contas, começou a colocar a casa em ordem, né? Isso, eu fui para a DONEP no ano de 1997. No ano de 2003, a gente já estava com as nossas contas quase que equilibradas, as coisas já bem arrumadas, tal. E só que em fevereiro de 2003, aqui em Campinas, teve uma grande enchente. Um temporal enorme aqui, e a minha loja, uma das minhas lojas, ficava à beira de um córrego, né? E nessa enchente, o córrego subiu
e deu 1,40 m dentro da minha loja toda. E todo o nosso estoque era no subsolo da loja. Então, nós perdemos toda a mercadoria que tinha dentro da loja, todo o nosso estoque, né? E eu costumo brincar nos meus testemunhos que a única coisa que sobrou que o banco mandou no dia seguinte, sequinho, foram os títulos que eram para serem pagos, que estavam para serem pagos, né? O banco mandou no dia seguinte, tudo sequinho ali na nossa mesa, né? E eu, então, ali, nessa época, então, ali, eu já tinha confessado a Jesus como o meu Senhor. A minha família toda, ela tinha buscado a Deus de uma maneira, assim, que eu nem imaginava que aquilo pudesse estar acontecendo, né? E ali, então, a gente já tinha em quem se apegar, né? Ali a gente já tinha, sabia que Jesus era um Deus que podia estar conosco ali, né? E em meio àquelas circunstâncias aconteceram coisas que na nossa razão seriam impossíveis de acontecer, né? Fornecedores que há tempos atrás nós éramos devedores passaram a nos ligar e dizer, olha, eu sei que você passou por uma situação assim, assim, eu estou te mandando um caminhão de copo descartável, eu estou te mandando um caminhão de plástico bolha, eu estou te mandando concorrentes nossos que não tinham motivo nenhum para serem cordados com a gente, chegaram a mandar produtos para nós reiniciarmos a nossa vida depois de termos perdido tudo, né? Mas ali eu entendi que eu não estava sozinho, entendi que ali que Deus, a poderosa mão de Deus estava sobre a minha empresa, sobre a minha família. Eu vi os meus filhos voltarem para casa, eu vi a minha esposa, uma esposa que sempre foi dedicada, mas o nosso amor, o carinho da minha esposa para comigo aumentou. E ali nós começamos, então, uma longa trajetória e mudando o que era sofrimento, né? Mudando em uma nova esperança, né? Mas eu me esqueci que isso que aconteceu essa enchente foi no dia 17 de fevereiro de 2003, e no dia 18, a Adonep tinha me convidado para dar um testemunho num café da manhã somente para homens, às 7 horas da manhã, num hotel. E era um dos meus primeiros testemunhos que eu ia dar na minha vida também. E eu fui para casa naquela noite anterior, né? E cheguei em casa, lembrei do meu compromisso de amanhã e dar um testemunho na Adonep de tudo que Deus tinha feito na minha vida. E nessa noite eu briguei com Deus a noite toda, né? Eu falei, Deus, o que o Senhor quer que eu vá falar lá para aqueles homens amanhã, nesse café da manhã? Eu não tenho mais empresa, que a água levou tudo embora. Eu não tenho recursos em banco, eu não tenho nada que eu possa falar de novidade ali naquele café da manhã. E nessa minha luta com Deus a noite toda, que eu quase não consegui dormir, me veio à mente um versículo da palavra de Deus, onde que eu já conhecia algumas coisas da palavra de Deus, onde que dizia assim, olha, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E esse versículo da palavra de Deus ficou martelando na minha cabeça a noite toda. Buscai, pois, em primeiro lugar, a ponto que eu passei até a entender praticamente o meu nome, Toninho. Você me busca em primeiro lugar, que as demais coisas eu vou acrescentar na tua vida. E aquilo foi tão forte que na manhã seguinte, quando eu me acordei, eu fui lá para nessa enchente eu perdi meu carro, minha filha tinha um carro dela, perdeu o carro, eu peguei o carro da minha esposa, que já tínhamos conseguido conquistar, e eu fui lá para aquela reunião da café da manhã da Adonep, e eu testemunhei tudo que Deus tinha feito, né? Falei, olha, Deus trouxe os meus filhos para casa, Deus, ele resgatou o meu amor pela minha esposa, para nosso casamento, Deus, ele mudou tantas coisas na minha empresa, na minha casa, na minha família. O amor que não existia já dentro da minha casa voltou a existir.
mas eu também gostaria de confessar a vocês que hoje eu também não tenho mais empresa e que eu preciso voltar logo para a minha empresa, que eu preciso tirar a lama que está lá dentro, né? Tirar uma enchente. Vocês aí que são de Porto Alegre sabem muito bem o que é uma enchente, né? No meio da lama vai de tudo, vai rato, vai barata, vai lixo, vai tudo, né? E voltamos para a nossa loja, começamos ali então a fazer aquela limpeza, mas antes de eu sair daquele café da manhã, ali eu pude sentir realmente o poder de Deus, sabe? Ali realmente antes eu tinha como irmãos algumas pessoas daquela sociedade secreta, mas ali eu pude sentir o amor daqueles irmãos ali da Donep que se reuniram e pediram para mim assim me ajoelhar no meio de uma roda de mais de 70 homens, e eles pediram a Deus pela minha vida, para que Deus pudesse trazer de volta tudo o que havia se perdido. E essa palavra que um deles falou, que Deus iria trazer de volta tudo o que havia se perdido, isso realmente aconteceu. Isso, voltando ao trabalho, coisas que eu nem imaginava começaram a acontecer, né? Como esses meus fornecedores que nos ajudaram, como esses meus concorrentes até que nos ajudaram, e a nossa empresa prosperou a um ponto que isso foi em 2003, em 2018 nós já tínhamos 3 filiais, uma distribuidora já com diversos caminhões, com carretas, já com um CD com mais de 2.500 metros de área de estoque, né? Passamos a não mais precisar descontar títulos em banco, passamos a não mais precisar antecipar cartões de crédito, e os meus filhos já trabalhando comigo. Um dos meus filhos resolveu, meu único filho homem, que eu dizia assim, olha, esse aqui vai ser o meu sucessor e tal, e um dia ele veio e me falou, pai, eu quero trabalhar sozinho, quero ter o meu negócio, né? Para mim foi assim um choque, mas vi que aquilo ali já era plano de Deus também. E em 2018 meu filho montou uma loja para ele. E em 2019, 2020, durante a pandemia, eu montei mais 2 lojas, né? Em plena pandemia, e houve prosperidade ali na nossa empresa e nos nossos negócios, né? Então, o que eu gostaria de, já encerrando o meu testemunho, aqueles que nos ouvem, aqueles que nos assistem, né? Eu gostaria de fazer o mesmo convite que eu aceitei ali naquela primeira reunião da Adonep, naquela reunião onde que aquele serralheiro ali que contou o seu relato de vida ali, e onde ele fez aquela oração, onde que eu convidei a Jesus para fazer parte da minha empresa, dos meus negócios, né? E que aquela oração fez toda a diferença na nossa família, no nosso relacionamento e na minha comunhão com Deus, né? Então, eu gostaria de fazer esse mesmo convite a todos aqueles que nos ouvem e nos assistem nesse momento, para que, mesmo eu não sabendo qual é a sua necessidade, mesmo eu não sabendo qual é a sua dificuldade, mas eu gostaria que você aceitasse esse convite, né, de fazermos uma oração, convidando aí a Jesus para fazer parte dos nossos negócios, da nossa família. Eu gostaria que vocês repetissem essa oração comigo, onde que nós vamos convidar Jesus, né? Repitam comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu convido ao Senhor Jesus para que Ele possa fazer parte da minha família, fazer parte dos meus negócios, fazer parte da comunhão da minha família, para que o Espírito Santo de Deus possa estar conosco nessa empreitada, e que Ele possa, Senhor, perdoar os meus pecados, e que todo pacto, todo acordo que eu possa ter feito com outros deuses sejam quebrados pelo poder que existe no sangue de Jesus,
que foi derramado ali na cruz do Calvário, para que eu, diga agora o seu nome, possa ter vida e vida em abundância. Eu oro e te agradeço por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor irá fazer por mim. Amém. Bem, eu gostaria de agradecer, após essa oração, o tempo que me foi dado aí para que eu pudesse relatar essa minha trajetória de vida dentro da DONEP, né? E fico aqui à disposição dos irmãos. Amém. Que bênção, que maravilha, Antônio. Nós agradecemos pela tua participação e agora nós vamos para uma breve sabatina. Eu acredito que tu tem alguns minutos aí para responder alguns questionamentos. Eu faço as minhas anotações enquanto eu vou aqui acompanhando o testemunho, né? Tenho certeza que os nossos irmãos também. E eu vou passar primeiramente a eles para ver se cada um tem alguma colocação para fazer, começando pelo Ivon Trelha. Ivon, por gentileza. É um prazer enorme, um privilégio de congregar aqui com um excelente testemunho de nosso preletor, nosso convidado. Eu lembro que na abertura dos testes, algo aconteceu aqui e eu vejo isso como vindo de Deus, né? Quando o senhor falou dos 2 jantares pagos e essa pessoa hoje participa de um outro capítulo, né? Ele é o Essa semana, presidente. isso. Aconteceu comigo essa semana algo tremendo. O Leandro e a Letícia. Eu não conheço o Leandro nem a Letícia, acho que ninguém aqui do grupo conhece, são de Itajaí. Um amigo de Porto Alegre participou conosco num jantar, que foi pago o jantar dele, dessa pessoa, ele aceitou a Cristo. Um dia ele me mandou um áudio. Meu sobrinho precisa de ajuda. E algo me veio na mente, pague o jantar, do Leandro e da Letícia. Pede para ele levar a esposa. Ontem o presidente do capítulo de Itajaí me mandou um e-mail, me mandou no WhatsApp, o Leandro e a Letícia foram à frente. O Leandro e a Letícia receberam a Jesus Cristo em seus corações. Então, eis aí 2 sementes, né? E que acredito que houve festa no céu, foi no sábado à noite. Mais 2 pessoas, e como o barro nas mãos do oleiro, não se sabe o potencial das pessoas, o que Deus é capaz de fazer, né? Ao Leandro e a Letícia. E ontem liguei para o Leandro, ele agradeceu muito, e eu pedi licença e fiz uma oração por ele. E estão entregues a Deus a partir de agora. Não, o potencial disso nas mãos de Deus não sabemos, mas que com certeza Ele vai usar isso para a sua glória. É isso que eu gostaria de compartilhar. Quando essa pessoa falou dos 2 jantares pagos, foram 2 sementes, né? E que o que o Senhor vai transformar isso em potencial na vida das pessoas, não sabemos, né? Mas que com certeza irá acontecer. Amém. Verdade. Graças a Deus. Jocelino. Boa noite, Antônio. Boa noite. Eu já havia assistido, acho que por 2 vezes, o seu depoimento presencialmente, quando tu estiveste em Porto Alegre. E a cada vez que a gente escuta, ele nos anima, né? Depoimento de uma experiência que tu tens, que desenvolveu, no sentido de praticar a fé na vida prática. Com uma redundância, né? Praticar no dia a dia, né? Enfim, eu gostaria que tu falasse um pouquinho da importância que ainda tem, né, essa fé nos teus negócios, e que eu sei que imagino que aqui no grupo,
que aqui na live, e essa live ficará gravada no canal do YouTube, muitas pessoas que estão com crise nos seus negócios, que estão com projetos afundando, às vezes eu sonho uma vida toda de trabalho, está naufragando. Se pudesse reforçar um pouquinho como essa pessoa, o que ela deve fazer, né, para praticar essa fé e crescer essa fé, de modo que ela possa vencer essas barreiras. Realmente, Juscelino, nos meus negócios, na minha empresa, a partir do ponto que eu recebia Jesus como Senhor, foi o marco divisório para essa transformação, né? Então, o que eu poderia recomendar àqueles que passam por lutas e dificuldades? Primeira coisa é se apegar realmente a Deus, né? Através de Jesus, né? Que nós aprendemos através da palavra de Deus, onde que Jesus fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, através de Jesus, foi a transformação do nosso negócio, né? Eu percebi que as lutas, elas se tornaram muito mais fáceis. Nada é fácil, né? Tudo depende muito de esforço, do nosso trabalho, de dedicação, de persistência, né? Do que tem muita gente que fala, eu estou esperando em Deus, eu estou, né, aguardando o que Deus pode fazer por mim, né? Deus não se alegra disso, não. Deus se alegra das pessoas que arregaçam a manga, né? E vão atrás de buscar a bênção de Deus, né? Eu costumo até brincar alguma coisa assim. Tem um versículo na palavra de Deus lá onde que fala que eu acho que o apóstolo Paulo ele fala assim: aquele que não trabalha, então que não coma, né? Então Deus é um Deus que ele tem no trabalho assim a bênção de Deus vem através do trabalho, né? E foi o que aconteceu com a gente. A gente trabalhou muito, mas era um trabalho de uma maneira diferente. Antes era um trabalho só com a força do meu braço, com a suposta inteligência que eu tinha, né? E depois eu entendi que o trabalho com a bênção de Deus é muito diferente, né? E nessa trajetória a gente vai aprendendo algumas coisas, sabe? Que quanto mais você investe em pessoas, quanto mais você investe na própria obra de Deus, Deus é um Deus que ele não fica devendo nada para ninguém, né? Eu tenho um testemunho para dizer, há pouco tempo, muito breve, né? Na época mais difícil que eu tive, assim, a minha sogra, na época que eu estava sofrendo lá, que eu não tinha como alternativas, um dia minha sogra, ela emprestou o nome dela para mim, por um certo tempo, alavancar minha empresa, né? E nunca me falou nada, assim, olha, você vai usar o meu nome para quê? Nunca perguntou nada. E passados-se os anos, né, um dia eu pude ter a oportunidade, com a bênção de Deus, né, de procurar minha sogra e falar, minha sogra, hoje eu estou comprando uma casa onde que a senhora vai morar num bairro confortável, num lugar que assim a senhora vai ter as mesmas dificuldades que tinha na casa anterior, que era uma casa bem humilde, né? Então a bênção de Deus vem através dessas coisas. Quando a gente abençoa, Deus nos abençoa, né? E não é uma barganha, não é uma barganha financeira, né? É tudo que é feito de coração, tudo que é feito de uma maneira com a mente e com o coração aberto. Tu estava falando e eu lembrei aqui do versículo Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores, né? Exatamente. É a palavra, verdade. Antes de nós passarmos para o Sérgio fazer as considerações dele, deixa eu trazer a nossa participação do pessoal que está online. O José Luiz Ribeiro, boa noite, José Luiz, obrigado. Você que está online conosco também, pode mandar a sua pergunta. O Marcelo Milani também, boa noite, colocou ele aqui. Ele é de Sapiranga, o Marcelo Milani. Tem bastante gente online, mas as pessoas ficam ali acompanhando. Você que está conosco até agora,
Diga da cidade de onde você está falando ou faça a sua pergunta para o nosso convidado e eu tenho certeza que ele terá prazer em responder. Sérgio, muito bom, colocou aqui o Marcelo, muito bom o testemunho. Sérgio Pecil Soares, o seu comentário, sua pergunta. Mais uma vez, Teruel, te parabenizo por estar compartilhando esse lindo testemunho que a gente não cansa de ouvir. Você já esteve em 2 eventos presenciais em Porto Alegre, em 2014 e também em 2018, e foi muito bom. Por isso que eu me lembrei de te convidar para a gente fazer mais essa live, para ficar também registrado no canal da DONEP, o teu lindo testemunho, a sabedoria que Deus também te abençoou, né? Com toda essa generosidade que tem no teu coração. E como tu comentasse conosco um pouquinho antes da gente entrar ao vivo, sobre aquele fato que uma pessoa te procurou, que assistiu pelo YouTube o teu testemunho no jantar da DONEP. Eu gostaria que tu relatasse, porque eu achei tão bonito você compartilhar isso conosco, que vale a pena também os nossos vídeo espectadores conhecerem um pouco dessa história. Pois é, Sérgio, é o Marcelo, quando eu vi Marcelo Milani ali, falei, acho que é o Marcelo, é Marcelo Basílio, ele é de Araucária, né? E o Marcelo, ele, 4 anos após o testemunho de 2014, acho que antes do testemunho de 2018, ele, vendo que no testemunho eu falo o nome da minha empresa, vocês divulgam também o, o site, tudo, o e-mail lá, ele me ligou, e eu não estava na minha empresa, ele insistiu em falar comigo, e vocês vejam o que é uma simples palavra muda uma circunstância toda, né? Eu falei que meu pai era um catador de papel velho de sucata, né? E eu fico impressionado com o que Deus faz, né? Um dia eu estava em Campinas, me chamaram para fazer um testemunho em Porto Alegre. De Porto Alegre, 4 anos depois, uma pessoa de Araucária, lá no Paraná, ouve a palavra sucata no testemunho e ele fala assim, olha, eu trabalho com sucata também e a minha situação é assim, 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 assado, né? E ele me ligou e começou a falar comigo, falou assim, mas essa Adonep, aonde que tem isso? Daí eu falei, olha, tem no Brasil todo, em muitas cidades, né? Ele falou, mas aqui em Araucária tem? Eu falei, Araucária não sei, mas Araucária é perto de Curitiba? Eu nunca nem tinha ouvido falar de Araucária. Aí eu falei, não, ele falou, é perto de Curitiba. E daí eu falei, então, eu vou ver, acho que vai ter um evento. Aí eu liguei lá então para o presidente do capítulo, na época, lá, o Luiz Renato. Eu falei, Luiz Renato, vai ter jantar aí, aonde é que é? Tal, ele me passou, Hotel Lison, lá em Curitiba, e daí eu voltei lá com o Marcelo, falei, Marcelo, vai ter um evento aí em Curitiba, Hotel Lison. Ele falou assim, não, mas aquele hotel lá, ele está meio longe do meu alcance, é um hotel muito chique lá e tal, né? Eu falei, não, o Marcelão falou assim, acho que eles têm lá algum convite free, lá o convite que eles sempre tem alguma coisa lá, e eu vou voltar lá. E eu liguei para o Luiz Renato e falei assim, olha, eu tenho 2 convidados aí de Araucária, eu vou pagar aqui dois convites aí para esse pessoal aí, e eles vão no jantar. E o Marcelo e a esposa dele, a Gesiane, hoje a Gesiane, ela é preletora dos chá das mulheres, né? E o Marcelo e a Gesiane foram lá para esse jantar da DONEP em Curitiba. Eles receberam a Jesus como Senhor naquele jantar. Depois teve um segundo jantar, eu convidei eles novamente, né? E eles foram para o segundo jantar, foi um segundo investimento, né? E hoje o Marcelo, ele é presidente do capítulo da DONEP lá de Araucária. Hoje ele tem eu creio que até acho que é o maior
ele dá um nome diferente. Eu conheço por depósito de sucata, ele não gosta de fazer depósito de sucata, é um nome diferente lá. Lá de Araucária. De reciclagem? Deve ser de produtos de reciclagem, reciclagem. Tem um nome mais chique lá ainda. E a empresa, e eu tive alegria, há pouco tempo eles vieram aqui, numa cidade próxima aqui de Campinas, buscar um caminhão novo com 2 carretas, aquele Romeu e Julieta, 0 quilômetro para o depósito deles, né? E então eu fico assim impressionado com o poder de Deus, o que Jesus pode fazer para as nossas vidas. Basta que a gente se predisponha a caminhar com Ele, né? É verdade. Bom, olha só, eu vou fazer a minha lista aqui, a minha leitura. Aqui tem umas 4 ou 5 perguntas, né? Antônio Luiz Teruel, deixa eu te perguntar aqui. Bom, a primeira questão, a que você deve essa repetição de padrão que você acabou sofrendo também? Você disse que seu pai, ele, quando você começou a perceber, ele tinha características diferentes com relação à sua mãe, né? E você criou um conceito, eu não serei igual ao meu pai. Sim. Todavia, quando chegou o teu momento, né? Em um dado momento da sua caminhada, você começa a repetir os mesmos padrões. A que você deve essa questão? E quando você realmente entregou a vida ao Senhor e isso sumiu, como é que foi essa situação, Antônio? Ô Lucas, o que é o ponto principal de tudo isso que aconteceu é que na minha casa existia uma religião. Não existia a presença de Deus. Então existia todo um ritual, sabe? Que nós fomos criados dentro de uma religião. Como criança, a gente ia aos domingos naquela reunião, mas nós estávamos muito distantes do que era Deus, de uma caminhada realmente com Deus, né? Existia ali um ritual onde que a gente ia numa igreja e ali a gente assistia aquela cerimônia ali, a gente não via a hora que aquilo ali acabasse rápido, porque tinha outros compromissos a serem feitos, né? E a ausência de Deus na nossa casa, na nossa família, levou a tudo isso que aconteceu, né? Aonde que eu não tinha o mínimo conhecimento que o adultério era um pecado e era um afastamento de Deus, né? Eu achava, meu pai nos criou assim que o homem precisava ser macho, né? Que ele precisaria demonstrar o machismo dele, né? Onde quer que ele estivesse, né? E que as conquistas amorosas eram, né, um sinal desse poder né? E é isso que a gente aprendeu desde menino. E eu creio que meu pai também aprendeu isso desde menino, né? Então, eu devo tudo isso à nossa ignorância espiritual. A partir do ponto que eu comecei a trilhar os meus primeiros passos, assim, de saber que realmente quem era Deus, quem era Jesus, né? Por que para se chegar a Deus, o caminho é através de Jesus, né? Não sabia fazer o diferenciamento de quem é uma coisa e quem é outra, né? Sobre o que era pecado e o que não era pecado, né? E a partir do ponto então, que começou-se a ajustar, a entrar, como eu falei sobre o perdão, né? Uma das coisas que fez um grande diferencial na nossa vida foi quando houve a liberação de perdão. Eu achava que eu tinha feito o melhor para os meus filhos, que não faltou dinheiro, não faltou a escola, não faltou faculdade, não faltou conforto da casa, né? Mas eu tinha deixado faltar tudo, né? E quando houve a liberação do perdão, quebrou uma grande barreira espiritual. É isso que eu devo. Entendi, perfeito. Bom, eu vou trazer algumas participações mais, depois eu faço a última pergunta minha aqui. Então, a Magali Terezinha Rodrigues está conosco, boa noite. Terezinha, seja bem-vinda, obrigado pela audiência. Humberto Soares também, nosso diretor, não pôde participar da sala, mas agora está aqui comentando, lindo testemunho, obrigado pela tua participação, Humberto.
Se você ainda quer estar conosco online e quer mandar o seu comentário, ainda tem tempo, né? Bom, e assim, eu vi que você veio de uma família de 4 irmãos, né? Acabou tendo 5 filhos, e quem tem mais de um filho hoje em dia já é taxado. Poxa vida, é difícil de criar filhos, né? Mas acho que isso não foi empecilho para você, né? Mas não a pergunta não está focada nessa questão. Eu quero só frisar também aqui que eu achei muito legal, muito importante, a questão de tu ouvir a voz de Deus, né? Por mais que tenha sido pela parte da tua esposa, quando, né, o Senhor falou para te colocar em exposição na frente da loja o rolo de plástico bolha, né? Veja como Deus faz o milagre quando a gente, né, dá ouvidos. Mas eu queria perguntar, para finalizar, a questão aqui, você disse que fazia parte de uma sociedade secreta, né? E que tu procurou, né, nesse momento, esperou, pelo menos tinha uma expectativa que no momento que você passou por dificuldade, que eles te ajudassem, e essa ajuda acabou não vindo. E eu gostaria de saber contigo se hoje faz algum sentido a participação que tu teve outrora nessa sociedade, ou simplesmente o conhecimento que tu adquire hoje diretamente da fonte, diretamente do Senhor, supriu todas as necessidades? Nessa passagem que eu tive por essa sociedade secreta, que hoje eu não faço mais parte dela, eu aprendi algumas coisas que, inicialmente, quando eu ingressei nessa sociedade secreta, ali se dizia o seguinte, que ali é para se fazer o bem às pessoas, é para colaborar com a sociedade, né? São homens de um poder aquisitivo bom na sociedade, né? Para essa sociedade você não entra assim, você se convidando a entrar. Você é escolhido, você é separado, é feito toda uma, uma investigação na tua vida para você poder participar dessa sociedade secreta. E tudo isso traz um certo glamour para a gente, falar, puxa vida, agora eu sou um homem selecionado para esse grupo de homens, né? Mas o que eu aprendi ali dentro, né? De tudo que eu aprendi ali dentro daquela sociedade, uma das coisas que eu aprendi lá que foi muito válido para minha vida foi a disciplina. A disciplina é muito importante dentro dessa sociedade. Mas chegou um ponto que eu comecei a analisar a vida daqueles meus supostos irmãos que eu tinha dentro daquela sociedade secreta. Então, analisando assim o comportamento dele com as esposas, o comportamento dos filhos nas reuniões que nós fazíamos ali, onde os filhos muitas vezes podiam estar naquela reunião, porque aquela reunião era uma reunião só para homens, né? Mas muitas vezes as famílias poderiam participar em reuniões bem reservadas, né? E eu não via diferença naquelas famílias ali, naqueles homens ali, coisa que que aquela sociedade pregava e ensinava. Então, eu fiquei uma certa desilusão, e principalmente quando eu precisei daqueles irmãos ali, como eu disse, vieram respostas assim, muito educadas, mas assim, nenhuma delas pôde me ajudar, nenhuma delas pôde trazer o amor para minha família, nenhuma delas pôde trazer a solução daquele emaranhado de circunstância difícil que eu estava vivendo, né? Então, para mim, ali foi uma grande decepção aquilo ali, né? E onde também diziam que, olha, uma vez você fazendo parte dessa sociedade, você nunca mais pode sair dessa sociedade, né? É um grande engano também, né? Porque o poder de Deus, ele quebra todo pacto, todo acordo, tudo que não vem de Deus, né? Tudo que acordos que a gente possa ser feitos que não vem de Deus, o sangue que Jesus derramou ali na cruz do Calvário, ali em nosso favor, ele nos livra de todo o mal, né? Então, eu tenho a certeza hoje que eu sou liberto de todos os pactos que eu fiz, né? E isso faz parte também desse processo, dessa comunhão perfeita com Deus, né? Amém. Que palavra poderosa. O poder de Deus quebra todos os pactos. Olha só, o Max Repires colocou aqui:
Eu fui abençoado em poder refutar o convite de uma pessoa íntegra de tal sociedade. Relutei em negar, mas justamente observando o modus operandi sobre como tratavam suas esposas, me afugentaram, né? Ele colocou aqui ainda aqui, ó, cresci pedindo a Deus para que meu pai e minha mãe tivessem uma vida de filme, pois a realidade que eu vivia era oposta. Que bênção, né? Que bom que Deus pode falar aos corações. E eu quero finalizar, quero trazer um outro versículo que diz assim, ó, que também vem colaborar, contribuir com o que o Antônio falou, né? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Mateus 6:24. Eu quero mais uma vez agradecer, Antônio, as tuas palavras, o teu testemunho, a tua disposição em estar conosco, em responder as perguntas. Se a nossa audiência tiver mais alguma pergunta, a gente ainda está por aqui, pode fazer. Mas nós vamos para as nossas considerações finais, a palavra de boa noite de cada um dos que aqui participam, né? Começando, então, novamente pelo Ivon, as suas palavras finais, depois, na sequência, o Jocelino, o Sérgio e, por fim, o nosso convidado de hoje, por gentileza. Excelente testemunho, eu acredito que impactou a muitas vidas hoje à noite, como impactou a minha vida, meus filhos e a minha família, que o Senhor, o Altíssimo, surpreenda e que seja um testemunho, uma testemunha viva para milhares de pessoas, para milhões de pessoas. Prossiga. Amém. Grande abraço. Obrigado. Muito edificante o depoimento. Desejo que Deus continue abençoando tua família, seus negócios, e que não demore para que venha pessoalmente em um jantar aqui em Porto Alegre para desfrutarmos das bênçãos de Deus aí através da sua vida. Amém. Sérgio? Deus é lindo porque a gente viu na tua vida, Teruel, que ele não deixa nada pela metade. Ele traz a convicção, traz o discernimento daquilo que é certo, do que é o errado, e tu tivesse a sensibilidade de perceber estas coisas que Deus te revelou. Parabéns mais uma vez, fico feliz e satisfeito em ter te convidado e agradeço também por você ter aceito o nosso convite e que esse testemunho que você compartilhou conosco mais uma vez se espalhe pelo mundo afora e a gente não tenha nem dimensão aonde isso vai parar. Eu peço a Deus que te abençoe a tua família, os teus negócios e que tu continues prosperando em todas as áreas da tua vida. Em nome de Jesus. Amém. É verdade. Antônio Luiz Teruel, suas considerações finais, nosso convidado de hoje. Eu gostaria de agradecer muito a esse convite. O capítulo 4 de Porto Alegre, ele tem uma marca muito especial na minha vida e tem sido muito gratificante estar com vocês, com o Humberto, que hoje não pôde estar presente. Mas eu gostaria de dizer mais alguma coisa, que Deus, ele nunca faz as coisas pela metade, como o Lucas falou, né? Deus é um Deus que é o Deus da perfeição, e em toda essa trajetória, os meus 5 filhos conheceram ao Senhor Jesus, né? Todos eles conhecem e praticam as coisas que Jesus tem nos ensinado. O meu filho, que é o único filho homem, ele é um pregador da palavra de Deus hoje. Era um rapaz rebelde, que não ia na faculdade, e que Jesus alcançou ele também, hoje ele propaga a palavra de Deus também. Então é uma alegria muito grande estar com vocês e agradecendo mais uma vez ao capítulo 04 de Porto Alegre e a todos vocês. Muito obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês também.
Muito obrigado, Antônio Luiz Peruel, obrigado aos demais irmãos, membros da diretoria. Obrigado a você que esteve conosco também nessa audiência, nessa transmissão, e eu quero reforçar o nosso pedido. Compartilhe esta live, nós voltamos daqui a alguns dias, a cada 15 dias teremos live aqui, mas quero reforçar, no dia 25 de novembro, agora teremos o último jantar nosso aqui do capítulo 04, em Porto Alegre. Vá até o nosso site, adonep4.com.br, lá você tem informações. Nós estamos também com divulgações nos grupos de WhatsApp, nos contatos diretos, nos e-mails, no impulsionamento das redes sociais, e nós queremos que você participe conosco deste último jantar do ano, um jantar de ação de graças, né? Agradecendo ao Senhor por tudo que Ele fez por nós neste ano, que foi difícil para nós em Porto Alegre, mas que o Senhor nos deu vitória. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos, nós ficamos por aqui, e nos vemos em uma próxima transmissão. Um abraço.